Facebook. Bom dia, bom dia, bom dia! Povo lindo! Bom dia, empreendedores, vendedores maravilhosos! Eu tô tão feliz com o assunto que eu vou colocar aqui para vocês hoje, que vocês não têm noção. Bom dia, Gesilene, Elise, Edmilson, Vanessa, bom dia! Vanessa, olha o assunto de hoje, contratação, Vanessa! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Que você tenha um dia maravilhoso, independente do quanto tempo você vai ficar aqui com a gente. Rosiane, seja bem-vinda, muito bom dia! Muito bom dia! Hoje o assunto tá demais, gente. Hoje eu tô muito feliz com o assunto que nós vamos falar aqui. Recebe aí uma energia positiva de um excelente dia para vocês. Vamos falar sobre contratação e como fazer o seu negócio girar, acontecer, ok? Quero que vocês escutem aqui só um pouquinho a música que eu ouço todos os dias. Que delícia, Vanessa. Todos os dias para a gente se inspirar. Olha só, imagina, você ouve uma música dessa e você já se sente, né? Você já... Estou indo para uma batalha que eu vou vencer. Olha isso. Não é maravilhoso? Vocês estão conseguindo ouvir aí? Diz para mim se vocês estão conseguindo. Nossa, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui já te inspira, você já muda o seu estado para a coisa realmente acontecer, não é verdade? Afinal de contas, nós empreendedores precisamos nos automotivar sempre, né? Como? Começar pela música. Ah, eu amo, amo, amo. Se vocês quiserem, eu coloco aqui para vocês. Deixa eu mexer agora. Deixa uma licença que eu vou mexer aqui. Um pouquinho. Eu quero fazer um comentário. Não sei. Só vou colocar aqui para ficar com a galera. Que a galera pede. Só um minutinho. Quero fixar e conseguir. Não tem problema, tá aqui. Cadê vocês? Eu virei. Voltou. Pronto. Voltou. Desculpa. Então vamos lá. Sem mais delongas, muito bom dia, empreendedores, pessoas do bem, pessoas maravilhosas que mudam a nossa história, a história do nosso país, da nossa cidade. Muito bom dia para vocês. Bom, o assunto de hoje aqui é um assunto maravilhoso, que nós vamos falar sobre como fazer contratações, né? As pessoas fazem contratação normalmente de que maneira, né? Como que as pessoas normalmente fazem contratação? A pessoa, ela tem uma vaga, normalmente ela anuncia, eu preciso preencher essa vaga, eu preciso de alguém me ajudando. E ela esquece, né, dos valores, ela esquece de onde ela precisa chegar e assim por diante. O conteúdo que eu vou dividir aqui com vocês hoje é um conteúdo do nosso máquina de vendas, da nossa mentoria, das nossas consultorias. Mas como são muitas pessoas perguntando, eu decidi parar aqui um pouquinho, fazer esta live para falar somente disso. Então, assim, se você sabe que tem alguém atravessando os mesmos problemas, faz a mesma coisa que eu estou fazendo, com sentimento de abundância, você já divide, já marca aqui, já compartilha esta live, porque o assunto vai ser um assunto muito interessante, um assunto que faz ou você ter sucesso ou você cair de vez, né? O que acontece? Vamos para a filosofia, e é mais ou menos assim, a pessoa, na hora que ela precisa de uma contratação, ela ouve assim, fulano, mas eu conheço alguém que é ótimo, eu tenho um amigo, eu tenho... Opa, por que aqui tá dando que tá pausando? Foi. Pessoal do Insta tá me vendo aqui, tá tudo bem? Só me dá um ok. E aí, o que acontece? As pessoas pedem uma indicação. Eu conheço alguém que é muito bom, minha vizinha. Um ex-aluno meu. Enfim, normalmente é assim. E você tá tão desesperado, porque o empreendedor, ele tem tantas coisas para fazer ao mesmo tempo. O que ele faz? Ele acaba falando, poxa, sem indicação, a pessoa vai indicar apenas alguém que é de confiança. Então, o que eu faço? Eu vou lá, faço uma entrevista, converso algumas coisas. Um erro fundamental do empreendedor, qual é? Ele, como ele não tem muito tempo, na hora de fazer a entrevista, ele fala, ele não ouve.
Ele não deixa o candidato falar, né? E aí o candidato fica só acenando, não, legal, enfim. E a pessoa, às vezes, que tem uma necessidade, por quê? Porque foi indicada, porque tem uma necessidade, porque precisa estar no mercado de trabalho e assim por diante, vai dizer que está tudo certo, que está tudo sim, não, eu não sei, mas eu aprendo, é rapidinho, isso acontece, vamos embora e assim por diante. Pessoal do Insta, vocês estão me vendo aqui? Só dá um ok, só escreve um sim para mim se vocês estão me vendo normal aqui, que parece que deu uma travada para mim. Só quero saber se está travado para vocês também. E aí, o que acontece? É o pior tipo de contratação. Porque essa contratação que você faz, ela não tem valores, ela não tem... Eu estou preocupada aqui com o Insta. Vocês estão me vendo, gente? Foi aí? Ok. Ok, obrigada. Não sei se é o meu tripé. Muito obrigada. E aí, o que acontece? E é o pior tipo de contratação. E é o que a maioria dos empreendedores fazem. A maioria dos empreendedores fazem dessa forma. E eu vou explicar uma coisa para vocês. Se você é empreendedor, se você é líder, você já tem um mindset diferente dos outros. Você é louco, meu amigo. Você com certeza ouve das pessoas, mas você é louco, mas você tá fora da curva, mas você não pensa como os outros. O empreendedor é louco, ele já é porque ele é visionário, né? As pessoas estão vendo, sei lá, um pomar, né? Enfim, estão numa fazenda vendo um pomar, ele tá vendo outra coisa, ele já tá vendo as frutas encaixotadas, a maneira que vai acontecer, a forma, o preço, quanto vai custar, para quem ele vai vender. Empreendedor é louco, meu amigo. Então, se as pessoas estão te chamando de louco, até então tá tudo bem. Ele é aquele cara meio fora da curva. E o que acontece com essas contratações? O porquê essas contratações têm tanta dificuldade? Porque, primeiro, você precisa aceitar isso. Você decidiu ser empreendedor. Então, aceite que você é fora da curva, assim. Você tem visão. Você tem algo que as pessoas não têm. É um dom seu, que foi adquirido ou foi dado por Deus, mas é um dom seu. E se você tem essa visão, e se você não enxerga apenas o que é óbvio, né? Se você enxerga mais do que as outras pessoas, não vai ser qualquer um que vai trabalhar com você. Não vai dar certo você trabalhar com qualquer um. Então você não pode somente, até pode ser que seja uma indicação, mas não pode somente, eu preciso de uma indicação. Existe um passo a passo que você precisa seguir, porque você precisa contratar não pelo dinheiro, não pelo seu salário, mas você precisa encontrar pessoas tão loucas quanto você. Olha só, eu vou dar um exemplo para ficar bem claro isso. Possivelmente, você pertence a alguma comunidade, você pertence a alguma religião, alguma comunidade, algum clube, você se associou a algum lugar, né? Normalmente existe isso. Por quê? Porque são os mesmos valores, porque o que acontece lá você gosta, faz bem para você. Então você está lá pela mesma visão do empreendedor que iniciou esta comunidade, e não por conta de dinheiro. Quando você faz uma contratação com mercenários, né, por dinheiro, você vai treinar essa pessoa, você vai contratar, você vai receber. E a primeira oportunidade que essa pessoa tiver que pagarem R$50, pasmem, e é real, R$50 a mais, R$100, enfim, a pessoa se vende, ela vai, ela te troca, porque ela é mercenária. Sabe qual é o significado de mercenário? Troca, faz trocas por dinheiro. Então, assim, será que é este tipo de colaborador, de pessoas que você deseja ao seu lado? Pessoas que estejam simplesmente porque elas têm uma necessidade para pagar a conta lá em casa, mas elas não dividem os mesmos valores. Aí esse, inclusive, colaborador que você contrata dessa forma, fica chamando você lá fora, poxa, mas é louco, imagina, não faz nada, e assim por diante. Porque não sabe quais são os seus valores, não tem a sua visão. Você reflete aí, Tati, mas eu sou pequeno, não importa se você tem 1, 2, 3 colaboradores ou se você tem 3.000 colaboradores. A técnica é a mesma, é simplesmente a mesma. Mas a partir de agora, com essa live, vocês têm noção do que vai acontecer aqui com essa live? Você precisa parar de errar. E é óbvio que você erra porque você não sabe que está cometendo esses erros. Afinal de contas, se você já soubesse, você não faria dessa forma. Então,
nós vamos para alguns filtros. Por isso que é importantíssimo você compartilhar essa live, você marcar as pessoas que precisam ouvir um pouquinho disso, ok? Bom, vamos lá. O que você precisa entender é qual é o bando, a comunidade, a associação que você forma. Você faz exatamente o quê? Independente do seu produto ou do seu serviço, qual é a transformação que ele ocorre na vida das pessoas, qual é a transformação que as pessoas sofrem ao consumir o seu produto ou o seu serviço. E é baseado nisso, nessa sua visão, nessa sua gana, nesse dom maravilhoso que você tem de empreendedor, de vendedor, de líder, que você vai começar a trabalhar. Você vai entender, você vai começar a enxergar as pessoas não apenas por uma competência técnica, porque numa entrevista, principalmente aquela entrevista atropelada, aquela entrevista sem um passo a passo, aquela entrevista, né, na hora de uma contratação, de alguém para te ajudar, que não tem uma definição, vai ficar caro para você, vai ficar caro para a pessoa. E você fala, olha, eu preciso de uma pessoa que faça isso, e a outra pessoa, por conta da grana, porque ela precisa da grana, ela, não, tudo bem, eu faço, olha, eu não sei, mas eu aprendo, tá tudo bem. E você olha e fala, uau, que incrível, eu encontrei uma pessoa, olha, ela não tem todo o conhecimento, ele não tem todo o conhecimento, mas essa pessoa é incrível, essa pessoa vai fazer exatamente aquilo que eu preciso. E você está completamente errado. Você e essa pessoa vão perder o tempo. E não é com certeza aquilo que você deseja. Então, assim, quando você deixa claro qual é a sua visão do mundo, eu quero pessoas que entendam a importância da transformação. No meu caso, vocês sabem que eu sou empresária, né? Inclusive escolas, né? Então eu trabalho com a educação. Eu preciso de pessoas que entendam a importância da educação no Brasil, que entendam que as pessoas que entrarem lá, que os nossos alunos que fizerem parte do nosso corpo, da nossa, enfim, confiarem na nossa empresa, eles sofrerão a melhor e a maior transformação da vida deles, porque nós entendemos que a educação é um dos pilares que significa nada mais, nada menos do que prioridade dentro de uma casa. Então, se tem algum colaborador que não entende, ou não interpreta, ou não aceita isso, obviamente que não vai dar certo, porque essas pessoas não entendem a nossa visão do mundo. Eu não penso na hora de fazer uma contratação, a gente não precisa vender, principalmente, né, na hora que você tiver mesmo naquela contratação, naquele momento de... Deixa eu afastar aqui o celular do meu tripé. Naquela hora da contratação, o que acontece? Você não precisa vender o seu produto, você não precisa dizer na hora da contratação que o seu produto é o melhor, não é isso. Você precisa vender a sua visão. Você precisa vender o porquê você faz o que você faz. Você precisa vender o que faz você levantar e acordar todos os dias. O produto, o serviço é depois. Primeiro você precisa entender e precisa, se você se interessar pelo candidato, se conectar com ele, entender se ele possui os mesmos valores que você. Porque senão você vai ficar treinando, contratando, treinando, e isso custa caro, né? Isso leva um tempo e você não vai ter encontrado a pessoa certa e nem mesmo essa pessoa vai ter encontrado o emprego certo. Afinal de contas, talvez essa única pessoa queria apenas um passatempo. Bom dia, Ana. Bom dia, Rafa. Bom dia, Vanessa, Nádia. Bom dia. Então, pessoal, essas informações que eu vou passar hoje são informações mais do que top. Se você ainda não está com papel e caneta, pega o papel e caneta. É claro que eu vou deixar essa live salva. É lógico que eu vou deixar essa live salva. Mas não perca os insights. Quando você faz as anotações, você anota os seus insights. E os insights, eles vêm uma vez. Ele vem na hora. Você não pode perder ele. Afinal de contas, você é um louco, você é um visionário, você é um empreendedor, vendedor, certo? Gente, eu vou mandar essa música para vocês. Tô nem aí não, quiserem, se o povo achar a gente louco. Tá tudo certo, tá tudo certo. A gente tá querendo viver da nossa missão, sim ou não? E a nossa missão é que faz a coisa acontecer. Você precisa se motivar de manhã? Isso mesmo, Vanessa, muito bem, top. Isso. Se alguém desejar essa música, eu mando para vocês a minha playlist.
que você precisa entender é o seguinte. Com as técnicas que eu vou te ensinar aqui hoje, você não tem noção do que vai acontecer. Você não vai ficar refém de ninguém. Eu vou mandar para você, Vanessa. De ninguém. Então é o seguinte. A pessoa precisa entender qual é o caminho, qual é a sua visão. E quando ela entende, quando ela olha para você, aquele candidato, né, que você está entrevistando, ele olha para você e ele pensa, meu Deus, eu quero trilhar esse caminho. Eu quero trilhar a mesma coisa que essa pessoa. Olha que incrível que essa pessoa é. Olha que história de vencedor, de vencedora. Uau, eu me identifico. Eu já passei por isso. Eu quero chegar lá, eu quero chegar no topo. Eu quero estar com essa pessoa. Não é o dinheiro, entende? É claro que você tem a remuneração e tudo mais, mas não é o dinheiro. Dinheiro, inclusive em pesquisas, dinheiro, ele fica em 10º lugar, em 7º lugar. O que prende, o que fideliza um colaborador numa empresa não é a grana, a não ser que você contratou errado e você ficou com os mercenários. E eu tenho certeza que você não quer isso, não é verdade? Eu tenho certeza que você não deseja mercenários junto com você. O mercenário é o que troca qualquer coisa, a qualquer momento. É o que não tem ou ainda não encontrou o seu devido valor. E não é esse tipo de colaborador que você pode ter. Não, a pessoa tá lá só para me dar uma mãozinha. Não. Se você deseja ir para um próximo nível, se você é empreendedor e se você tem o seu negócio para você ter sucesso, você precisa se preparar para ir para essa batalha chamada sucesso. E não pode ser com qualquer arma. Você precisa estar muito bem munido. Você precisa ter as melhores pessoas no seu time, no seu bando, entende? Na sua comunidade. E aí é o seguinte, as melhores pessoas estarão contigo pelo coração. Pelo coração. As pessoas não estarão contigo por conta de dinheiro. E isso é a melhor coisa que você pode alcançar na sua vida. Você vai ter aliados na sua vida. Você não vai ter pessoas que estão contigo pela necessidade delas apenas. Você vai ter pessoas contigo que estão a fim de dividir a mesma missão de vida. Gente, isso é maravilhoso, isso é muito lindo. Bom dia, Gi, tudo bem? Bom te ver aqui também, sua linda, poderosa. Então é o seguinte, o que eu quero dizer para você é que se alguém pulou de barco, se algum colaborador seu, se algum parceiro, se algum sócio seu pulou de barco por conta de dinheiro, tá tudo certo, tá tudo bem, porque você não pode fazer esse tipo de contratação. Quem errou, entre aspas, e às vezes até sem perceber, foi você mesmo. E agora é tão lindo que você vai ter a oportunidade de fazer melhor, de acertar aquilo que de repente você tinha errado. Entende? Então encara as coisas de uma forma correta. Ah, Tati, mas vai dar trabalho. Mas a gente já sempre tem trabalho. Se a gente não quisesse ter trabalho, nós não seríamos empreendedores, não é verdade? Mas que bom que você vai conseguir refazer e agora você vai refazer da maneira correta. E refazendo da maneira correta, você vai ter fortes aliados. De novo, o conteúdo que eu vou entregar para vocês hoje é tão poderoso que ele é somente para os meus alunos do marketing de vendas. Mas eu vou fazer, são tantas perguntas que eu decidi, são muitas perguntas. E as perguntas que me fizeram é muito dos 3 passos, ou seja, o que acontece antes, o que acontece durante, o que acontece depois da contratação, porque não é só como eu contratar, não é só como contratar, você precisa entender a lógica disso, ok? Gente, hoje eu tô louca. Hoje eu estou... Eu vou dividir, eu vou mandar para vocês assim que terminar. Lógico que eu vou fazer isso. A gente tem que ter sentimento de abundância. É por isso que tem um monte de empreendedores falindo por aí, né? Porque não tem sentimento de abundância. Quando você não tem sentimento de abundância, como é que você vai ter sentimento de abundância? Amém, Emanuel! Tudo bem? Seja bem-vindo! Então é o seguinte, meus amigos empreendedores. Você precisa saber e vender a sua visão de mundo. E a partir desse momento, você vai explicar o porquê a empresa existe. Mesmo que não seja um negócio teoricamente físico, mesmo que não seja uma empresa, né, com fachada de empresa. Por que você montou esse negócio? Por que você é empreendedor? Você vai inspirar todo mundo à sua volta.
Você vai explicar, você vai falar o motivo. As pessoas vão entender. Inclusive, eu tenho algo para dizer para vocês. O imperfeito é perfeito. Você vai falar quais são as dores que te levaram a se tornar empreendedor. Você vai falar para todo mundo quais são os reais motivos pelo qual você faz o que você faz. Você vai montar uma equipe de loucos, no bom sentido, lógico. Assim como você, de visionários, de pessoas que você consegue colocar numa mesa e trocar ideia de igual para igual, de pessoas que, a partir daquele momento que você, de repente, ficou meio cabisbaixo, sem ideias, aconteceu algum problema na sua vida, essa pessoa vai entregar para você várias ideias, porque a pessoa está no seu barco. A pessoa ou as pessoas querem o sucesso, assim como você. Porque o sucesso não é a grana, o sucesso é a transformação e isso é uma delícia. Eu sou muito feliz porque eu tenho colaboradores assim. Um dia eu faço uma live só. Aliás, eu posso fazer até com eles. Posso convidar. Porque eles são incríveis. E eu acredito que, claro, nós precisamos da grana, óbvio, mas eles não estão lá por conta disso. E o que estavam lá por conta disso foi embora. E tá tudo bem, são pessoas de gente boa, eu errei. E agora vão lá e vão... Enfim, estão no outro barco e a partir do momento que um outro barco pagar R$10 a mais, R$100 a mais, vai para outro barco e vai ser assim por diante. E tem algo que eu acredito muito que eu vou dividir com vocês. Uma árvore, para ela dar fruto, ela precisa criar raízes. Então, eu não acredito que um colaborador... Eu digo colaborador porque eu não tenho funcionário, eu tenho pessoas que colaboram. Um colaborador nunca vai criar raízes, nunca vai ser reconhecido enquanto... um funcionário, um colaborador que nunca cria raiz, ele nunca vai ter reconhecimento, ele nunca vai ter uma promoção ou vai estar pronto, porque ele ficou pulando de galho em galho e ele se tornou aquele mercenário. Mesmo que por necessidade, sem perceber, mas ele se tornou um mercenário. E não é isso que nem você e nem eu quero. O ponto primordial é esse. Fala de você, mas não ficar falando dos seus problemas. Olha, eu montei esse negócio porque eu acredito nisso. As pessoas precisam desse produto meu por conta disso. As pessoas precisam do meu serviço por conta disso. Eu sei o quanto o meu produto ou o meu serviço pode alegrar as pessoas ou pode transformar em X, Y, Z. Infelizmente, eu passei por dificuldades, eu trabalhei numa outra empresa, eu não tinha isso, e por isso mesmo eu decidi montar a minha, porque aqui eu quero que as pessoas entendam e sentem X, Y, Z situação, e eu quero contratar alguém para fazer X atividade, que eu vou falar já para vocês, porém que tenham essa visão, sabe? Alguma coisa desse tipo, alguma coisa que fica claro para a pessoa, quem é você? Porque você tem o seu negócio. E olha só, montar uma equipe não é uma coisa só, né? Assim, montar uma equipe não é assim. Eu preciso de um caixa, contrato um caixa. Eu preciso de um vendedor, então eu vou lá e contrato um vendedor. Eu preciso agora de um programador, vou lá e contrato um programador. Não é assim, não é assim. Por isso que fica caro demais, demais o preço de uma contratação errada. Fica caro demais para você fazer um tipo de contratação que não vai te ajudar. E fica caro demais, inclusive, para a pessoa que, entre aspas, sem saber perder o tempo. Você precisa dividir a sua empresa, seja de uma pessoa ou de 500 pessoas, da seguinte forma, em 3 passos. Você precisa fazer essa divisão. O primeiro passo que você vai fazer é o operacional. O segundo é o tático e o terceiro é o estratégico. Por exemplo, se você precisa... Eu vou dar um exemplo aqui. Um restaurante, ele faz uma contratação de um cozinheiro ou de uma cozinheira. Esta função, ela é operacional, ela realmente coloca a mão na graxa, a mão na massa, é dali que sai a matéria-prima e assim por diante. Então, você precisa identificar na sua empresa qual é a sua mão de obra operacional, a sua mão de obra tática e estratégica. Quanto mais você documentar, quanto mais você tiver documentado os processos, quais são, Tati, mas como eu vou documentar esses processos? Colocando todas as informações do que cada função faz ali, do operacional, do tático e do estratégico. Quanto mais você tiver isso documentado, mais barato é a sua mão de obra.
Quanto mais documentado você tiver as informações sobre as funções divididas em 3 pilares, operacional, tático e estratégico, mais barato será a sua mão de obra. Quanto menos documentado você tiver, mais caro será a sua mão de obra. Quanto mais documentado as informações, menos custo. Quanto menos documentado, mais custo. Quanto mais documentado, menos custo. Eu vou explicar isso para você. Nesse exemplo do restaurante, então, tinha uma cozinheira muito bacana, muito boa, que fazia, enfim, os pratos há muitos anos, e este restaurante atraía, né, clientes pela sua comida. Não tinha um business excelente, mas ninguém conhecia isso, porque os clientes não ficam sabendo. Fica sabendo do gostinho, do cheiro, aquela comida caseira, aquele restaurante francês, enfim. E, de repente, essa cozinheira, por algum motivo, sai desse restaurante. Só que o business desse restaurante era muito fraco, era muito, enfim, pequeno. E aí não sabem mais como contratar uma nova cozinheira, porque as receitas não estavam documentadas, o passo a passo não estavam documentados, a quantidade de pratos, o que precisava deixar pronto ou não estava documentado. E aí os pratos começam a atrasar. As pessoas começam a comentar, poxa, olha, tinha de repente aquela comida começou, enfim, não está com a mesma qualidade. Olha, eu percebo que mudou e começa a postar na rede social. Ou seja, a moral deste restaurante vai por água abaixo. Entende? Por quê? Porque não preparou. E aí, esse restaurante precisa contratar um cozinheiro muito top. Então, aquele cozinheiro que tinha um valor X e que foi substituído, ele não consegue mais, porque ele ficou estagnado. E aí, ele precisa de 2x. O dobro do salário para fazer a contratação de um outro cozinheiro que sabe fazer por si só, sem a documentação. Entende? Então, o que você precisa entender é que você precisa documentar tudo isso. Inclusive, você precisa documentar, principalmente no operacional. Porque o operacional, que literalmente, como o próprio nome diz, opera, ele precisa saber o passo a passo, ele precisa de um passo a passo, ele precisa entender o que ele realmente precisa fazer. E se você não tiver, vai ficar difícil. Eu vou dar um exemplo, um exemplo de contratação operacional. McDonald's. O McDonald's documentou absolutamente tudo. Inclusive, os grupos de franquias, ou seja, os franqueadores, eles buscam muito imitar, modelar as estratégias do McDonald's. Porque lá são X segundos para você fazer atividade tal, são X momento para você fazer assim. O McDonald's tem tudo. Tão documentado, que eles têm a mão de obra mais barata do mundo, que são os jovens. Inclusive do McDonald's que veio o meu primeiro emprego. E aí, além de eles terem aquele apelo super social, que realmente faz parte dos valores do McDonald's, olha, a gente vai dar oportunidade. Você não precisa ter experiência. Você precisa apenas se encaixar nesse perfil. Porque eu treino você, porque está tudo pronto. Não importa quem seja que está te atendendo. Aliás, você nem vai notar a diferença, porque essa empresa documentou. E aí você pode se perguntar, Tatiana, mas eu não sou um McDonald's. Ok, sem pensamento pequeno. Você não é McDonald's, mas você pode documentar isso. Você pode documentar em Excel, você pode documentar num caderno, você pode documentar em qualquer lugar. Mas o que você não pode fazer é deixar a ver nas views e as pessoas ficarem deslocadas sem saber como é que vão fazer para a coisa acontecer. Então, siga o exemplo, marca isso, anota isso, fica com isso na sua mente, fica com esse exemplo do McDonald's. McDonald's tem a mão de obra mais barata do mundo. É a empresa que tem a mão de obra mais barata do mundo, a folha de pagamento mais enxuta do mundo, mais barata do mundo, porque eles investiram em documentar todos os seus processos. Isso é algo que eu tenho pensado muito, isso é algo que tem me deixado assim bem louco, né? Bem louca, porque é muito top. Então, comece a documentar. Se você não tinha feito isso até agora, comece a documentar. Se você não é empreendedor, empresário, líder comercial, envie essa live para o seu líder.
ou para o proprietário, porque ele precisa saber disso. E aí é o seguinte, uma empresa ela não pode parar porque um colaborador foi substituído. Uma empresa não pode parar com o seu serviço, com a sua qualidade, que, enfim, demorou anos para conquistar, porque uma pessoa foi substituída. Você não pode fazer isso com o seu negócio, entende? Não dá para ser assim. E o McDonald's, com essa estratégia, ele conseguiu algo fantástico. Sabe o que ele conseguiu? Ele fez com que um novo colaborador fosse substituído em dias, ao invés de horas, às vezes, ao invés de semanas, como às vezes acontece. Então, pensa no operacional com tudo anotadinho, ok? Aí nós vamos, então, para a parte tática, porque antes da contratação você precisa dividir a sua empresa. A parte tática é a parte gerencial, é a parte de liderança. E essa parte gerencial, essa parte de liderança, tem que ter o quê? Visão. A mesma visão que você. E um erro muito comum que acontece por conta do mindset de empreendedores é o quê? A pessoa, de repente, foi uma excelente recepcionista, a pessoa foi um excelente programador, a pessoa é um excelente vendedor e, de repente, o empreendedor, o empresário decide fazer a promoção dessa pessoa. O que você precisa é tomar muito cuidado, porque o seu próximo líder não é aquela pessoa que tem anos de empresa ou é aquela pessoa que mais dá resultado. É aquela pessoa que no meio do time é sempre o que é consultado. Ele já tem uma postura de líder. O líder, para ser líder, o gerente, para ser gerente, ele não precisa do cargo, do status gerente. Ele já é por conta das atitudes. Então, você precisa começar a observar se assim você deseja promover alguém na sua empresa. Você precisa começar a observar aquela pessoa que faz por amor, aquela pessoa que não fica contando os minutos para ir embora, aquela pessoa que trabalha por uma missão, que ela sempre é consultada, que ela é respeitada pelos demais. Por quê? Porque ela já é líder, ela já faz um papel de líder, só não foi patenteado como. Essa pessoa é o que você precisa entender que é o seu próximo líder. Só que você tem que tomar muito cuidado, porque se você for a linha tênue aí de resultado e liderança, se você for somente por resultado, você pode perder, neste caso do exemplo que eu estou te dando, um excelente vendedor e conquistar um péssimo líder. Porque a liderança, muitas vezes, não tem a ver apenas com resultado, tem a ver com perfil, falar com pessoas, tirar de cada um aquilo que cada um tem de melhor. E isso não necessariamente significa que é o que mais vende. Ainda no exemplo de vendedor, talvez o que mais vende é o que mais tem, consegue assimilar a questão operacional, né? E não necessariamente de liderança. Então, você precisa ficar atento ao perfil dos seus gerentes. A mesma coisa, se você for fazer uma contratação de fora, não, eu não tenho ninguém aqui, eu quero contratar um líder, as pessoas são novas, ou as pessoas que eu tenho no meu time não têm liderança, ok, você volta para o passo 1, conforme eu te falei, começa a descrever. E aqui eu vou explicar para vocês como fazerem uma descrição de anúncio para contratação também. E aí depois você tem a parte estratégica do negócio. A parte estratégica é a pessoa visionária, é a pessoa analítica, é a pessoa dos números. Porém, essa pessoa dos números, teoricamente, ela não precisa necessariamente saber fazer. O que ela precisa é saber contemplar os números. A pessoa estratégica é o CEO da empresa. Se você é um empresário, né, que com uma equipe menor, você talvez seja o CEO da sua empresa, ou então diretor, presidente, não importa o tamanho da empresa, você precisa de alguém estratégico, de alguém como se tivesse um binóculo olhando quais são as tendências do seu mercado, né? E essa pessoa não tem como ser operacional, ser o tático e ser estratégico. O estratégico, inclusive, é a pessoa que não pode, entre aspas, nem ficar no operacional. Ele tem dificuldade, porque ele chega, ele é o crítico, ele é o chato, ele vai ficar, porque não sei o quê, porque isso, porque ele não sabe fazer. E não tem nada de errado com isso. Eu vou dar um exemplo que eu gosto muito para vocês. Henry Ford, que todo mundo conhece, ok? Teve uma pessoa que abordou ele de uma forma muito brusca e fez uma pergunta: vamos ver se você realmente sabe de tudo, Henry Ford, né? Que é o fundador da Ford. Vamos ver se você realmente sabe de tudo. E aí fez uma pergunta muito técnica. Eu quero saber, já que você entende tudo sobre carro, eu quero saber se você responde essa pergunta: a quantos graus é difundido o aço XYZ da parte da carcaça, não sei das quantas?
E aí Henry Ford, com sua sabedoria, disse, isso é muito fácil, só um minuto. E chamou o diretor de operação dele. Fulano, vem aqui. E o diretor chegou até ele, ou seja, tático, e aí ele perguntou, diz a ele com quantos graus é difundido o aço XYZ. E o diretor foi lá e falou, e respondeu. E ainda assim essa pessoa, ainda com muita ignorância, disse, mas não foi você. E Henry Ford respondeu a essa pessoa, por isso que você é pequeno. Porque você acha que a empresa é constituída de uma pessoa. Eu não. O meu empreendimento é constituído de milhares de pessoas. Henry Ford não sou eu sou apenas o estrategista. Henry Ford é o meu time. Olha isso, gente, que estratégico. Entende? Então, eu quero te dizer, às vezes, que você é o administrador do seu negócio e talvez você não sabe. Você é o administrador do restaurante, de uma clínica de estética, não sei. E você não precisa necessariamente saber ou dominar o operacional. Claro que é importante você ter noção para você entender. Mas se você está numa situação de tanta estratégia, você vai trazer luz para as pessoas. Você vai fazer talvez você não sabe fazer os números, mas você sabe encontrar os números, que é uma parte fundamental numa empresa. A empresa que não tem a parte estratégica é um corpo que fica batendo, sabe igual barata tonta? Percebe que barata tonta? Ou galinha, né? Fica correndo. Não! E quando você tem uma parte estratégica do negócio, é como se você tivesse um técnico. O técnico de um time de futebol não precisa necessariamente ser o melhor jogador, mas ele sabe quem são as pessoas, a chave ali e assim por diante. Pode ser que um técnico, jogando com os jogadores do campo, né, no mesmo momento, até perca para eles. E tá tudo certo, cada um na sua, não é uma disputa, é um conjunto, entende? Cada um na sua. Então você vai dividir entre operacional, tático e estratégico. Você precisa dividir a sua empresa. Tati, então eu vou fazer o seguinte, eu faço da minha empresa a parte estratégica e tática, sem problema. Tati, eu sou muito boa no operacional, olha só, eu fazia bolos maravilhosos, eu sempre me dei bem, nossa, eu sempre vendia, e agora que eu montei o meu negócio, enfim, porque antes eu vendia para os meus parentes e vizinhos, amigos da empresa e tal. Eu saí da empresa para montar o meu negócio, Tati. Só que agora que eu montei o meu negócio, eu não estou ganhando grana, porque você é operacional, entende? E lá no meu curso Máquina de Vendas, eu ensino absolutamente tudo isso, porque este é o ponto de partida para você voar. E este é um ponto crucial que, infelizmente, desmotivam muitos dos empreendedores. Não é porque você não sabe a parte estratégica que você não pode ser um excelente empreendedor, mas você precisa admitir, não, eu sou estratégico, não, eu sou operacional. Você precisa admitir, porque senão você vai trabalhar infeliz, vai ficar pesado para você. O fracasso não vai vir por falta de resultado, o fracasso vai vir de você, de tanto cansaço, de tanto que você trabalha. Então não pode ser assim, as coisas precisam ser de uma maneira muito, muito, muito mais leve. E aí é o seguinte, então, agora que você sabe que foi dividido em 3 partes, operacional, tático e estratégico, você precisa entender como fazer a contratação, ok? Na hora de fazer a contratação, é claro que você busca conhecimentos técnicos, a gente já sabe disso. É claro que você vai buscar, por exemplo, uma pessoa que entenda, que saiba do que está fazendo, né? Ok, sem problema. Mas você precisa dividir. Existe conhecimento técnico e você também precisa entender do perfil dessa pessoa. Essa pessoa precisa saber o que ela vai fazer. Essa pessoa precisa saber assim, ó, você chegou na empresa, você começa por essa atividade. Então, você precisa entender se a pessoa tem essa visão, tem esse perfil e tem essa competência. Tem vídeo meu que já explica a diferença entre competência e capacidade, ok? E aí, depois, você vai fazer o seguinte, como é que as melhores empresas fazem contratação? Eu não estou dizendo que a maioria das empresas fazem. A maioria das empresas faz mais do mesmo. Não é isso que a gente está falando. Nós estamos falando aqui do que as melhores empresas fazem. As 10 melhores empresas do nosso país faz para ter a melhor mão de obra. É disso que eu estou dizendo aqui, ok? Então é o seguinte, na hora de você colocar um anúncio, seja onde for, você só vai combinar um negócio comigo. Esquece o admite-se. Admite-se é muito horrível. Admite-se tal coisa, admite-se vendedor, admite-se não sei das quantas.
Isso é do século, sei lá qual que é. Né? Tudo bem, eu tenho 38 anos, eu lembro, eu acho que eu até fiz admite-se, mas a gente já está muito além, né, do admite-se. Então, porque o admite-se, você vai atrair, eu vou explicar por quê. Você só precisa fazer um favor para mim, com tantas informações que eu estou passando para você. Não coloque o admite-se. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque este tipo de contratação tem um motivo, óbvio. Este tipo de contratação vai atrair para vocês pessoas que não interessam o perfil. Mercenários, pessoas que vão estar com você só por conta de grana, pessoas que estão querendo só passar um tempo. Eu preciso de uma graninha aqui até eu ser promovida, até eu montar o meu negócio. Você não quer esse tipo de pessoa. Aliás, eu preciso dizer algo para você. Não contrate perfil empreendedor, ok? Eu não estou falando de liderança. Você não pode contratar um perfil empreendedor, porque essa pessoa vai ficar um pouco com você, vai entender do seu negócio e vai abrir o negócio dela. E não é o que você quer, não que essa pessoa esteja errada, está super certo, o nosso país precisa disso e está tudo ok, eu e você, nós não temos nada contra. Mas nesse momento, você quer contratar alguém, você quer fazer a contratação certa, você quer desenvolver essa pessoa, até mesmo para quê? Porque amanhã depois a sua empresa possa ser autogerenciável. E se você contrata um perfil de empreendedor, a pessoa está ali só esperando o tempo certo para montar o negócio dela. Então, não é o tipo de perfil que você vai fazer a contratação agora, ok? Então, fora o nosso combinado que você não vai colocar mais, admite-se, tem uma outra situação. Tem muitas empresas que colocam assim, XPTO empresa contrata. O que eu vou convidar vocês, por isso que eu pedi para vocês anotarem, é o seguinte: faça na descrição da sua contratação, conta uma história de uma frase. O porquê você quer essa pessoa? Eu vou contar para vocês uma empresa enorme, aqui, inclusive brasileira, precisava de alguém para gerenciar o Instagram, porque essa pessoa trabalha muito com o Instagram, essa pessoa já está num nível, altíssimo e etc. Essa empresa, na verdade. E na hora de fazer a contratação do Instagram, ela fez uma descrição. E a descrição é o seguinte, era mais ou menos assim: se você dorme, se antes de você dormir, você pega o celular, fica vendo stories, e se na hora que você acorda, o seu cônjuge ainda está dormindo, você vai ver os stories para você se atualizar, eu quero falar com você. Então, neste momento, a pessoa que gosta se identificou, e a pessoa que não gosta deixou isso para lá, porque mudou a forma de contratação. Então, Paty, foi erro ou emotion? Então tá bom, Paty, foi errado, né? Então, assim, quando você faz uma contratação dessa, que você coloca na descrição, você vai pensar, essa pessoa que você precisa contratar, ela precisa ter o quê? Durante a vida dela, o cargo dela, a função dela, ela vai fazer o quê? E perante isso, se você colocar uma história na descrição, porque quando você coloca contrata, admite, etc., não vai ficar claro. Você está admitindo qualquer pessoa para fazer a função e você não quer mais qualquer pessoa. Você que é empreendedor, você que é líder, você quer uma pessoa que entenda a sua missão. Você não quer que essa pessoa, você não vai vender para essa pessoa o seu produto, o seu serviço. Você vai vender para essa pessoa a sua missão. Então você não pode atrair qualquer um. E aí, enfim, essa empresa recebeu 140 notificações, né, preenchidas, que era tudo virtual, a contratação era de Instagram, gerente de Instagram, e um deles, e aí antes, inclusive, de fazer a contratação, faça um teste, manda um teste, faça uma pergunta, como é que você faria na situação XPTO, sabe, antes mesmo de fazer a entrevista. E aí, essa empresa fez, né, um teste fazendo a seguinte pergunta: eu quero que você aponte 5 mudanças que você faria no nosso Instagram se você gerenciasse-o. E um deles, foram 140, né, pessoas, e um deles disse assim: olha, se você deseja que eu diga para você, o que vai acontecer no seu Instagram, você está errado, eu não vou entregar informações de graça. E é óbvio que logo aí essa pessoa foi descartada, entende? Porque você já entende que talvez a pessoa é muito boa tecnicamente, mas a pessoa não possui os mesmos valores que você. E você não quer pessoas que não possuem os mesmos valores que você dentro da sua empresa, dentro do seu negócio. Você não se tornou um empreendedor para dividir a sua missão de vida, a sua visão, a sua transformação
com qualquer pessoa. Então, se você, dentro da sua organização, está com pessoas, está descontente com o perfil de pessoas, pode ser que você tenha errado na contratação. Minha dica, faça, abre um novo processo seletivo. Inclusive, o processo seletivo também ficou muito velho, né? Mas é o nome. Abre um novo processo seletivo. Hello, André, tudo bem? Então, é o seguinte, você precisa fazer a contratação certa. Tati, como? Escreva na descrição da sua contratação uma frase que vai, praticamente, conta uma história numa frase, deixa as pessoas entenderem o perfil que você quer. Eu quero uma pessoa que queira mudar de vida, eu desejo uma pessoa que compre a mesma visão, e aí você vai falar da sua visão. Eu quero uma pessoa que deseja caminhar comigo para fazer XPTO, que é a transformação do seu produto ou do seu serviço. É muito mais, é muito além do que você pode imaginar. E aí, então não esqueça da tarefa que você vai mandar para essa pessoa fazer, que você vai enviar para essa pessoa fazer antes mesmo da entrevista, ok? E aí essa pessoa vai fazer a entrevista. Pode ser perguntas e respostas, pode ser um vídeo, pode ser, enfim, né, algumas perguntas estratégicas. E uma coisa não pode faltar, que eu preciso combinar com você, e você não pode deixar de fazer. Depois que, de repente, você encontrou essa pessoa, você fez alguma pergunta, essa pessoa correspondeu, você fez algum teste, está dando super certo, você pediu para essa pessoa fazer uma tarefa, não importa o que ela seja, vendedor, programador, não importa. Algum operário, não importa. E depois que essa pessoa fez, você vai fazer o teste de perfil comportamental. Só que existe uma grande diferença, por isso que tem até um certo preconceito acontecendo aí com o coach. Porque não dá para fazer de qualquer maneira, você precisa fazer tamanha, inclusive, responsabilidade, você precisa fazer de forma profissional. E aí você tem duas alternativas, ou você contrata uma consultoria de RH, né, que aí a consultoria de RH com certeza vai ter pessoas preparadas para fazer isso, ou você vai fazer igual eu faço. Você entra na turma do Máquina de Vendas e lá tem toda a explicação de como se faz um teste. Na verdade, eu te dou o teste. E assim, inclusive, você deixa a responsabilidade para mim. Tá? Eu estou com essa situação, você vai participar da comunidade, você vai perguntar para mim todas as coisas e nenhuma dúvida sua vai ficar sem ser sanada, entende? Então, a contratação, uma empresa, ela precisa ser formatada. Não adianta você falar, poxa, eu preciso só de fulano, eu preciso de alguém para me ajudar. Se você entendeu que você precisa de alguém para te ajudar, ótimo, mas entenda, divida a sua empresa primeiro, documente tudo. Essa pessoa precisa fazer exatamente o quê? Porque depois você vai cobrar alguma coisa dessa pessoa e essa pessoa não sabe o que fazer. Então, a gente precisa colocar cada coisa no seu lugar para que você tenha êxito e que essa pessoa que foi contratada tenha asas, liberdade para voar e fazer o melhor papel dela. Você sabe que eu trabalhei numa empresa que eu não conseguia bater as minhas asas. E isso destruiu comigo. É claro que fiquei alguns meses e fui logo para uma outra. Na minha vida toda eu trabalhei em 2 empresas, né? E aí a terceira é a minha. Por quê? Porque eu queria criar raízes e eu só estava dentro de uma empresa que eu realmente acreditava. Então, o que eu quero te dizer é que talvez você ficar contratando só a pessoa de confiança, a pessoa não vai, sabe, aquela neura, não vai me roubar. Cara, às vezes você pode roubar muito mais do que a grana ali no momento, né? Também, óbvio, isso é o mínimo, é requisito. Mas você não pode roubar o seu sonho, ok? Deu para vocês entenderem? Então, assim, vocês precisam prestar atenção nisso para que você tenha uma contratação feita como das melhores empresas. E olha só, depois que você fez a contratação, encontrou a pessoa certa, tem a mesma visão que você, essa pessoa quer a mesma coisa que você, essa pessoa tem um perfil, né? Lembrando que é o seguinte, então são 3 filtros, tá? Primeiro, a competência técnica, qual é a formação que essa pessoa precisa fazer, lá na descrição, inclusive, você precisa colocar. O que essa pessoa vai fazer? Qual é a tarefa dessa pessoa? O que essa pessoa precisa ter de conhecimento para desenvolver essa tarefa? Qual é o perfil, que é a parte que eu mais gosto. Qual é o perfil dessa pessoa? Eu vou dar um exemplo para você. Uma pessoa vai trabalhar, por exemplo, com idosos. Qual é o perfil? O perfil não tem nada a ver com a formação da pessoa, competência técnica. Qual é o perfil? Vai trabalhar com idosos, então essa pessoa vai precisar ter paciência, talvez essa pessoa vai precisar falar 2, 3, 4 vezes a mesma coisa, e vai falar com amor, vai falar com respeito. Então, o perfil dessa pessoa é uma pessoa paciente, é uma pessoa calma, é uma pessoa tranquila. Na sua função, quais são os tipos de pessoas
que precisam ser atendidas por essa que você vai fazer a contratação, entende? Muitas pessoas estão perdendo essas dicas maravilhosas, já estou indicando para os meus líderes. Muito bom, Emanuel, muito bom, isso mesmo. Então, assim, e aqui é só dica desse jeito, isso porque é uma live. Vocês têm noção do que é uma máquina de venda, gente? Vocês não têm noção, né? Enfim, e aí é o seguinte, beleza, depois você fez a contratação. Quando você faz essa contratação, você chama essa pessoa, você passou pelo teste de perfil comportamental que eu vou te dar, que vai ficar na minha responsabilidade, eu serei a sua consultoria de RH. Quanto custa uma consultoria de RH, né, gente? Que nem entende muito do nosso negócio. Então, enfim, depois que você faz esse passo a passo e você encontrou essa pessoa, eu estou abrindo... Ai, que legal! Muito bom! Muito bom, Ingrid! Seja muito bem-vinda. Aliás, já segue a gente que você não tem noção do que está acontecendo nessa semana. E aí, o que acontece? Você fez a contratação e você vai fazer um acordo com essa pessoa. Então, você chega nessa pessoa e você vai falar, olha, é mais ou menos assim. É como um namoro, né? A gente, enfim, até então, aceitamos todos os requisitos. Hello, Adriana, tudo bem? Adriana, você não tem noção do que está acontecendo aqui. Inclusive, tem tudo a ver contigo. E aí, a Adriana também é empreendedora. E aí, o que acontece? Você chega e fala para essa pessoa, olha, então, ok, agora eu vou fazer a sua contratação, mas eu quero fazer um combinado contigo, eu quero fazer um acordo contigo, tá? Nós vamos ficar em um processo de namoro em 30 dias, durante 30 dias. Então, durante 30 dias eu estou te observando. Durante 30 dias eu quero, inclusive, que você tire todas as dúvidas. Durante 30 dias você vai analisar a empresa e eu vou te analisar. E ao findar desses 30 dias, que nada mais é do que o período de experiência, o processo de experiência, né, o contrato, inclusive, de experiência, nós vamos voltar a conversar para a gente entender como é que está essa relação. E você vai ficar com um olhar diferenciado. Quando nasce um bebê dentro de uma família, o olhar fica para quem? Para o bebê, para o novato. Então não dá para você simplesmente querer e exigir a mesma coisa que os outros. Talvez esse novato, talvez essa contratação da forma que você vai fazer correta, da forma que eu estou explicando aqui, vai ser muito melhor até do que os outros, vai desenvolver mais e etc. Mas ele precisa de um olhar, ele está num estágio de experiência, ele precisa de acompanhamento, ele precisa de pessoas dando um passo a passo e assim por diante. E ao findar desses 30 dias, você realmente vai sentar com essa pessoa, ou você, ou alguém, se por acaso for fazer a dispensa, ok? Vai falar o motivo, não vai doer, vai estar bom para ambas as partes, afinal de contas, foi avisado. E, de repente, essa pessoa chega em você e fala, olha, é muito legal, muito bacana, mas não é o que eu pensava, não é o que eu queria, e tá tudo certo. Porque uma relação é assim, mas uma relação que começa de forma sadia e uma relação que é muito bem esclarecida, que é muito bem colocada, fica bom para ambas as partes. E se de repente você pensar, poxa, tá legal, mas não está do jeito que eu quero, você vai dar o feedback, então tá bom, e eu ainda vou te dar mais 30 dias. Afinal de contas, você pode fazer isso num contrato de experiência. E aí, durante 60 dias, você tem os seus problemas resolvidos. Seja com essa pessoa, ou seja, na contratação de um outro. Mas antes de fazer a contratação, você precisa dividir a sua empresa nessas 3 fases. Ficou legal, gente? Dá para contratar muito mais? Dá para vocês fazerem as anotações empreendedores para vocês chegarem lá, segunda-feira, fazendo a coisa acontecer, né? Deixando a coisa acontecer. Tati, mas eu quero gravar então um vídeo. Você falou da descrição, de ser diferente. Tem alguém aqui que é empreendedora de publicidade e tal. Eu quero gravar um vídeo. Top, super legal. Você vai atrair pessoas com os mesmos valores que você. E as pessoas que não têm valores, os mesmos que você não vai atrair. E você nem quer outras pessoas que não têm os mesmos valores que você. Não vai fazer bem você ter pessoas com valores diferentes da sua empresa e da sua missão. Afinal de contas, na sua empresa, você não colocou só dinheiro, você colocou sonhos. Na sua empresa, você colocou toda, talvez, uma expectativa da realização dos seus objetivos, seja eles pessoais, do eu posso, eu preciso, eu quero fazer algo fantástico na minha vida, ou do eu quero uma mudança de vida, eu quero um estilo de vida, eu quero bens materiais. Então, está dentro de você, está dentro e junto com você, no seu empreendedorismo, muitos sonhos que você não pode entregar para qualquer pessoa, mas lembre-se, se você tem algum colaborador que não está te entregando aquilo que você deseja, talvez não seja um erro dele, talvez ele está na posição errada, no cargo errado, com os treinamentos errados e assim por diante. Então, por isso que nós estamos aqui, justamente porque eu sou empreendedora
Eu passei por muitas situações que eu não quero que vocês passem. Na verdade, eu não desejo que o nosso país não precisa passar. E não existem, né, situações muito certas disso. Você não aprende isso numa faculdade, você não aprende a ser empreendedor numa faculdade. Você aprende alguma técnica ou alguma estratégia de situação. Mas o mundo mudou muito. E as nossas faculdades, infelizmente ou felizmente, elas não estão preparadas para este mundo do empreendedorismo. A Revolução Industrial morreu, agora é a revolução do empreendedorismo. E as nossas faculdades não estão tão atuais. E é por isso que a gente está aqui. E é por isso também que nessa semana aconteceu o workshop, melhor semana de vendas da minha vida. Pensando no quê? Pensando na fartura, no faturamento, pensando em você e na sua empresa. Seja a sua empresa dentro da sua própria casa, no seu escritório e assim por diante, ou seja a sua empresa com fachada mesmo né, externa, enfim, um local físico online. Porque as pessoas às vezes ficam tão preocupadas, deixam aquela empresa maravilhosa por fora. Mas a empresa, na verdade, é só o nome. Quem faz a empresa são as pessoas. E é disso que eu falo muito na melhor semana de vendas. Do workshop Melhor Semana de Vendas da minha vida. Ele acabou ontem, então aqui no link da minha bio, você pode se inscrever para você não perder essa oportunidade fantástica de pertencer, quem sabe, ao nosso time. E na segunda-feira, possivelmente nós estamos abrindo as vagas para a nova turma do Máquina de Vendas. Como eu faço um acompanhamento muito próximo, como eu estou com as pessoas, enfim, tem a comunidade, a gente tem aulas ao vivo, eu estou com as pessoas, eu respondo diretamente com as pessoas me mandam pelo direct, eu respondo, eu mando áudio assim por diante. Eu não abro várias turmas por ano, né? Então, na verdade, eu abro essas turmas pouquíssimas vezes por ano. E na última turma que eu abri, infelizmente, teve pessoas que quiseram, mas ficaram de fora. Por quê? Porque tem uma quantidade de vagas limitadas. Por quê? Porque eu quero dar essa atenção. Os meus treinamentos, os meus eventos, nada disso eu deixo de uma maneira que é muito grandiosa. Então, se você deseja, se inscreva para segunda-feira você receber a oportunidade para você mudar a sua vida. Não pense apenas naquela fachada, não pense apenas, pense no que vai fazer o seu negócio girar. Vamos lá. Quando você quer contratar vendedor, qual o título do cargo que você coloca? Vendedor, consultor de vendas ou outro? Por incrível que pareça, Rafa, excelente perguntas. Aliás, muito obrigada por você estar aqui. Normalmente eu coloco assim, vendedor, se interno ou externo, consultor de vendas, por incrível que pareça. Eu coloco normalmente 3 nomes, mas eu saí daquela situação, Rafa, de ficar no admissão, no contrato. Se você deseja mudar a sua vida através de vendas, e assim como vários empreendedores do Brasil transformar a sua renda, eu tenho um cargo para você. Entre em contato comigo através do e-mail X ou do WhatsApp, eu não sei como é que você quer o primeiro contato. Eu tenho, inclusive, um e-mail, olha isso, é muito legal. Eu faço um e-mail que não é um e-mail meu, tá? Eu faço um e-mail de processo seletivo, eu faço um e-mail RH, né, @gmail e assim por diante. Faça um e-mail só para você ter o seu banco de talentos. Pessoal do Insta, falta 1 minuto e 55. Eu vou voltar, tá? Para terminar. Porque o Instagram, diferente aqui do Facebook, o Instagram, ele corta a gente com 1 hora. Então, vai no link da nossa bio e faça sua inscrição para você não ficar de fora. E, Rafa, coloca uma história. Se você deseja mudar a sua vida através de vendas, saber quais são as sacadas que grandes vendedores conseguiram transformar a vida, eu tenho uma vaga correta para você. Porque você tem, Rafa, na verdade, inclusive você transforma a vida do pessoal. Hello, Lorena, tudo bem? Chegou no finalzinho. Enfim, saudades de você. Mas foi uma excelente pergunta. Então, coloca mais ou menos dessa forma. Você não vai utilizar mais a maneira antiga, Rafa. Faça um teste. Se você deseja mudar a sua vida, se você acredita que o ano de 2019 é o ano que vai revolucionar a sua vida financeira, a sua missão, e se você deseja receber o maior salário aí da sua vida, eu tenho uma função para você. Porque, no seu caso, como eu conheço a empresa da Rafa, inclusive ela é franqueada do mesmo grupo que eu, o que acontece? Nós temos essa oportunidade. Os nossos vendedores normalmente têm o maior salário da família. Então, você pode dizer isso. Beleza? Então, vai até lá no link da nossa bio, deu tempo de eu falar, do link da nossa bio, que eu estou te esperando. Segunda-feira, começam as disputas. Abra seu e-mail, garante sua vaga logo de manhã, para você não ficar de fora. Porque começa a jornada
de uma nova história que você vai, sim, contar na sua vida. Se você é empreendedor novo, você está comigo. E se você é um empreendedor que, de repente, hey, este Instagram é maravilhoso. Valeu, Rafa. Eu tô um pouquinho preocupada, eu quero saber se deu certo lá. Responde para mim, tá? Então é isso, segunda-feira. Vamos entrando, eu vou esperar vocês entrarem. Enquanto isso, entenda, empreendedores, as pessoas não vão conseguir te entender, porque você é visionário, porque você é diferente, porque você tem um dom inerente aos seus próprias escolhas, porque você enxerga o que os outros não enxergam. Vou amar ter você comigo, para a gente juntos fazer de vez o seu negócio decolar, fazer você viver, sim, os seus sonhos. Por que não? Eu acredito fielmente que as pessoas que eu mais admiro, pessoas que estão em vida, ou pessoas que já foram, mas que revolucionaram a história do empreendedorismo, são pessoas que simplesmente acreditaram e estiveram junto com outras pessoas, com o seu bando, com a sua comunidade, se conectando justamente para que o mindset não derrube. Os empreendedores normalmente convivem dentro de famílias, relacionamentos, que as outras pessoas não entendem. Aí as pessoas falam, mas você é louco, mas você é louca, para de trabalhar assim, para de pensar tanto em trabalho. E eles não estão errados, porque eles não pensam assim. E você também não está errado, porque você é especial, porque você carrega esse dom. Mas você não pode ser empreendedor para pagar conta. Você não pode fazer assim, eu preciso do salário X, porque eu preciso do salário de 10 mil, porque minhas contas somam 10 mil reais. Você não está nesse negócio para pagar conta, você está nesse negócio para realizar sonhos. E é completamente diferente. E é disso que eu falo e priorizo no Máquina de Vendas. Então, se inscreve lá, que as aulas estão liberadas, as aulas são gratuitas. E segunda-feira aparece aí as novidades. Hello, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Desculpe, o Instagram realmente, ele finaliza em 1 hora. Então, assim, lá no workshop tem os principais erros que você não pode cometer. Tem muitas coisas para você aprender a colocar em prática. A grande diferença de pessoas que estão muito bem, das pessoas que não estão, simplesmente são ajustes de detalhes. Às vezes eu encontro pessoas que falam assim, Tatiana, mas eu não tenho a pretensão de ter o faturamento igual você mostrou, 5 milhões, Tatiana. Por que não? Por que não? Sabe? Entenda as pessoas que estão à sua volta, veja quem você precisa compartilhar, veja quem você precisa seguir, que você não pode desconectar. Por que não? Sabe? Alguém tem que ir lá, alguém tem que fazer. Se o seu produto transforma, faz esse favor para todo mundo, faz esse favor para você, para as pessoas que estão à sua volta, para as pessoas que dependem de você e para as pessoas que vão consumir o seu produto. O seu produto faz bem, é íntegro, você é uma pessoa íntegra. Sabe aquela velha frase? Sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho? Dá mesmo. Então, assim, não esqueça disso. A linha tênue entre as pessoas que estão aí em 50 mil, 20 mil, para quem está nos 200 mil, no meio milhão, nos 500 mil, é simplesmente estar no grupo certo, com as pessoas certas, sendo mentorada da maneira correta. Vocês já sabem disso. Quando vocês estão ao lado de pessoas que entendem, que sabem, que já trilhou o caminho, por ouvir sobre o seu negócio, sobre o seu empreendimento, você muda, você transforma, você, uau, sabe, muda a sua semana. Agora imagina você tendo isso todas as semanas. É incrível. Se você deseja o sucesso, você não pode ficar distante. E é claro que cada um tem uma pretensão e tá tudo certo, eu respeito todo mundo. Mas eu penso assim, que tá errado, né? Foi essa semana, inclusive, que alguém me disse, Tati, eu não tenho a pretensão do mesmo faturamento. Por que não? Se alguém pode, você também podemos. E é isso. Eu quero dividir com vocês, eu quero que vocês me deem a honra de estar aí dentro da casa de vocês através do meu treinamento
em que nós consigamos juntos os resultados, porque eu acho assim, já que é para fazer, vamos fazer o negócio acontecer, né? Eu sou uma pessoa totalmente voltada, principalmente no meu trabalho, no meu empreendimento, totalmente voltada a resultados. E é por isso que eu quero você comigo, ok? Então, um grande abraço, um excelente sábado. Eu vou voltar aqui. Ah, alguém pediu a música. Vocês querem a música? Deixa eu voltar a música aqui. Não, essa não. Quem deseja a música aí? Fala pra mim. Quem que pediu a música? Foi você, Vanessa? Você tá aí? Caiu, gente. A live caiu. Enfim, mas eu vou mandar para vocês, se vocês desejarem. Vocês que são empreendedores, vocês precisam começar o dia de vocês. Vocês precisam mudar o estado de vocês. E não adianta, as outras pessoas não vão entender. Não adianta. Por mais que as pessoas te amem, por mais que as pessoas querem, este dom foi dado por Deus para você. Então, olha isso. Imagina você saindo de casa com um som desse. Parece que tá indo pra guerra, né? Eu tô indo, vou conseguir, a coisa vai dar certo. Vocês com uma força, olha isso. Eu vou enviar pra vocês, vou colocar. Eu vou mandar, Dri, olha isso. Você já ouviu muito, né, Dri, nos nossos treinamentos. Tatiana, tu é louca. Sou mesmo. Eu sou porque eu acredito em vocês. E eu acredito no nosso país. É isso, meus amores. Eu vou enviar para vocês a música. Estou esperando vocês. Vou abrir o meu link aqui. Eu vou ficar muito lisonjeada. Vocês permitirem que eu esteja junto com vocês. Eu quero que vocês façam um link para vocês assistirem as aulas gratuitas. É só isso, ok? Eu vou estar muito feliz da gente falar de resultados, ok? Essa música, eu não sei se as pessoas vão entender, mas te dá força. Quando você começa o seu dia, quando você vai falar com seus clientes, quando você vai falar com seus colaboradores, quando você vai dar o seu bom dia, você já está transformado, você mudou o seu estado. Eu chego da minha empresa todos os dias com um sorriso no rosto, independentemente dos meus problemas. Ninguém tem nada a ver se eu tô com dor de cabeça, se eu tô com TPM, ninguém tem nada a ver com isso. E aí você começa a base da construção de um time fortalecido nos valores. É incrível isso, né? Segunda-feira eu vou fazer uma reunião, vou ver se eu passo uns trechinhos aqui para vocês, totalmente estratégica para a gente fechar o nosso segundo semestre. Poderosa, vai abrindo a mente, empoderando. Dri, você sabe que, para mim, o significado de empreendedorismo significa informação, porque quando você tem informação, você está empoderada. Quando você está empoderado ou empoderada, meu amigo, ninguém te segura. Então, eu quero mais é que vocês estejam empoderados mesmo, porque encontra dentro de vocês sonhos, ok? Então, recebe aí, que delícia. Hello, Películas Mary Gel. Para quem não sabe, eu sou Master Coach também, é óbvio, né? Porque eu iria fazer isso há alguns anos, já fiz Master Coach, sou Master Coach há alguns anos. É lógico, para ajudar ainda mais vocês. Então, entende como o nosso curso Máquina de Vendas ele é completo? Você vai aprender a contratar, você vai aprender perfil, você vai entender o seu perfil, você vai fazer um teste de produtividade para entender onde você produz, onde você não produz, e o que fazer naquilo que você não produz, e o que fazer com aquilo que produz. Você vai montar a sua empresa, o propósito da sua empresa. Pessoal, aliás, eu já vou avisando vocês, nós teremos live a semana inteira, por volta do meio-dia, onde eu vou ensinar vocês a criarem os valores da empresa de vocês. É muita coisa, as metas, as métricas, como é que você vai sair, por onde você precisa começar, o que é que vai colocar dinheiro no seu bolso, o que vai colocar sustentabilidade no seu negócio para você ser um diferencial competitivo e não apenas mais um. Eu vou ensinar tudo vocês. Vocês têm noção disso? Vocês estarão com todas as informações, porque para mim, empoderamento é informação. Ninguém vai, não é um rosto bonito, me desculpa, não é isso. É a informação. Quando uma pessoa tem informação, tem tudo. Então é isso, pessoal. Um excelente sábado, eu ficaria aqui a tarde inteira com vocês. Mas eu estou há mais de 1 hora com vocês aqui. 1 hora e 8 minutos e 57 segundos para dizer todas essas informações. Então, assim, não deixa... Eu vou deixar essa live salva. Não deixa essa live se perder. Envia para os seus líderes, envia para o empreendedor que você conhece ou os empreendedores, porque é nessa hora, nessa base, fazendo esse passo a passo, que você vai
fazer a conexão da sua empresa inteirinha. Ok? E eu vou mandar para vocês, então, a música agora. Ok? Pessoal, uma excelente tarde. Um excelente final de semana. Deus abençoe vocês. Vai começar o mês de junho, mês 6, que marca exatamente a metade desse mês 12, que você, do ano que tem 12 meses. Que você mesmo disse, que você mesmo prometeu para si própria, que no ano de 2019 você ia fazer acontecer. Então, faça acontecer. O que você precisa de atitude. Tenha alta responsabilidade de atitude. Vem comigo, que eu quero estar junto com você para a gente transformar juntos o meu e o seu resultado em 2019. Com base, com confiança, com segurança, com a expertise, com a experiência de quem está em campo de batalha. Porque eu vejo muitas pessoas falando, vou falar de vez, vou falar disso, vou falar de empreendedorismo, mas nem empreendedor é. Não, desculpa, gente, cada um no seu galho, desculpa. Vem comigo que eu vou amar o respeito que vocês têm por mim e vou com certeza contribuir, corresponder, ok? Um excelente final de semana, gente. Um excelente sábado. E a gente se vê. Eu vou enviar agora, tá? Eu vou desligar aqui, mas eu vou enviar o nome da música para vocês, ok? Bora lá fazer acontecer! Tchau, pessoal do Facebook.